Capítulo 18. E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. E Davi enviou o povo, um terço sob o mando de Joabe, e outro terço sob o mando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o mando de Itai, o giteu. E disse o rei ao povo: Eu também sairei convosco. Porém o povo disse: Não sairás, porque, se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, e ainda que metade de nós morra, não farão caso de nós, porque ainda, tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que da cidade nos sirvas de socorro. Então disse-lhe Davi: O que bem parecer aos vossos olhos, farei. E o rei se pôs do lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, e a Abisai, e a Itai, dizendo: Brandamente tratai, por amor de mim, ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo, a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel, diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000. Porque ali se derramou a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os do povo que o bosque consumiu do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele, passou adiante. O que vendo um homem, fez saber a Joabe, e disse: Eis que via Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: Pois que o viste, por que o não feriste logo ali em terra? E forçoso seria, o eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse porém aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, e a Abisai, e a Itai, dizendo: Guardai-vos cada um de vós, de tocar no jovem Absalão. Ainda que cometesse mentira a risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dados, e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercavam 10 moços, que levaram as armas de Joabe. E feriram a Absalão, e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram a Absalão, e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, por isso até ao dia de hoje se chama o pilar de Absalão. Então disse a Emaás, filho de Zadoque: Deixa-me correr, e denunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cusi: Vai tu, e dize ao rei o que viste. E Cusi se inclinou a Joabe, e correu. E prosseguiu a Emaás, filho de Zadoque, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após Cusi. E disse Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse a Emaás, correrei. E Joabe lhe disse: Corre. E Emaás correu pelo caminho da planície, e passou a Cusi. E Davi estava sentado entre as 2 portas. E a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos, e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela, e o disse ao rei: Se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro, e disse: Eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: Também trazeste novas. Disse mais a sentinela:
Veja o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: Este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimaas, e disse ao rei: Paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra, e disse: Bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então disse o rei: Vai bem com o jovem, com Absalão. E disse Aimaas: Vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: Vira-te e põe-te aqui. E virou-se, e parou. E eis que vinha Cusi, e disse Cusi: Anunciar-se ao rei meu senhor que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a Cusi: Vai bem com o jovem, com Absalão. E disse Cusi: Sejam como aquele jovem os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para mal. Então o rei se perturbou, e subiu à sala que estava por cima da porta, e chorou, e andando, dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho, Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho,